O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. E então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Eles foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. E então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer tudo o que os profetas falaram? E será que o Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. E eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles conheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles, e então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram. Voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, Cristo ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Esse trecho do Evangelho de Lucas, para nosso caminho, né? Hoje pela manhã, ao longo da tarde, à noite, quando terminamos com o nosso exame de consciência, é muito lindo. É o caminho de Emaús, quando Jesus se encontra com os discípulos e eles não reconhecem o Cristo ressuscitado. Mas notem que algumas coisas começam já a marcar o coração e a vida da igreja e do discipulado. O pão repartido, a Eucaristia que celebramos. Nesse momento nós estamos fazendo esta experiência de Emaús. Cristo presente na nossa vida. Como vemos, como entendemos, como anunciamos.
Lembrem, a Páscoa é isso, que a gente nunca perca esta memória e aquilo que o Sírio simboliza. Se somos ligados a esta luz do mundo que é Jesus, desde o dia do nosso batismo, a gente não lembra mais. Mas quando éramos pequeninos, fomos ungidos no peito e na fronte. Naquele dia, éramos crismados e batizados em nome de quem? De Jesus Cristo. Em nome do Espírito Santo. Em nome de Deus. Éramos consagrados. Desde lá, já estamos, nesse ministério, neste discipulado. Casados, separados, mas sendo nós cristãos, estamos no caminho. E outra coisa que o texto ressalta é muito interessante, que a gente cultive isto, é um dos dons do Espírito Santo. A inteligência. Olha, eu me assusto hoje com a igreja, com os padres, com os bispos, com o povo, e o Papa está tendo uma grande dificuldade, em coordenar todos nós no mundo, que a igreja está se enchendo de penduricalhos para as celebrações, menos o essencial, que é a Eucaristia e a pregação da palavra. Papa Francisco chegou a pedir aos padres pelo menos 8 minutos, não passem disso, porque se falava tanta coisa boba, e se fazia tantas coisas que não tem nada a ver com a liturgia e muito menos com Jesus. Então pedir esse dom, gente, para que a gente possa nunca se separar do Eucarístico, do Cristo dado, do corpo distribuído, alimento para a vida. E aí vale a pena relembrar os mandamentos, aquilo que a fé nos dá como valor, como caminho, como verdade, como vida. Não mudou. Os valores jamais mudam. Pode o mundo se atualizar, vir a IA por aí, tecnologias maravilhosas, mas os valores sempre serão valores. Assim como a Eucaristia sempre será a Eucaristia. E a palavra, esse caminho para nós, este norte que nunca nos fará nos perder. Então aqui, que hoje possamos ao longo do dia pensar como nós vivemos, como nós expressamos o Cristo com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, fazer uma revisão de vida, para que de noite, ao deitar, no exame de consciência, possamos ver o que foi de Deus que nós vivemos e o que para o dia seguinte nós temos que melhorar. Amém? Nós queremos elevar a Deus os nossos pedidos e após cada invocação digamos: fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado.